Amanhã completa em Santa Catarina um ano que começou o período de isolamento social devido à pandemia. O governador decretou no dia 17 de março de 2020 as restrições e no dia 18 quase tudo fechou. Você lembra? As pessoas ficaram dentro de casa, algo mais próximo do lockdown que a gente chegou. Muitas relações mudaram desde então. As relações sociais, as relações escolares, as relações amorosas. Hoje nós vamos falar da relação de venda, que também mudou. O que mudou? O que alterou, na relação das empresas no que diz respeito à experiência com o cliente? A conexão de hoje é com a especialista em relação com o cliente, Thalita Coral. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema que eu amo tanto. Pois é, você fala em ser especialista em experiência com o cliente. O que é esse termo experiência hoje nessa relação? Experiência do cliente, Gisele, a gente avalia o cliente assim dentro de uma régua, certo? Então, desde o momento que ele pensa num serviço ou um produto, como está o teu posicionamento, aonde ele vai buscar essa informação, né? E depois de quando ele fizer um primeiro contato com a tua empresa, como é que é essa receptividade, como é que você usa estratégias para manter ele conectado ao seu propósito, à sua marca. Então, uma pessoa especialista em experiência do cliente avalia o ponta a ponta. Ela coloca o cliente dentro dessa régua de comunicação e avalia como está o comportamento da empresa perante esse cliente. E o que mudou? A gente está vivendo a questão da Semana do Consumidor, por isso eu trouxe essa pauta que eu acho interessante. A gente está completando um ano de isolamento social. E o que mudou ao longo desse ano que você percebeu, Thalita? Bom, Gisele, o que a gente mais percebe, especialmente na busca assim, do meu trabalho, é o social selling, que a gente chama, né? O posicionamento da equipe dentro do mundo virtual. Porque hoje as pessoas dentro de casa, elas estão assim, munidas de muitas informações na internet. Então, como que essa equipe pode estar preparada para receber esse cliente? Então, eu percebo que as empresas me procuram hoje dizendo, Thalita, a gente precisa entender, né, o discurso, o copyright correto para a gente abordar esse cliente, fazer essa abordagem com esse cliente. Então, a gente percebe assim que o consumidor hoje, ele não quer simplesmente um produto ou serviço, né? Ele busca um engajamento, um senso de pertencimento, ele busca responsabilidade, entrega, né? Então hoje o consumidor ele está olhando para o todo. Às vezes ele chega na empresa sabendo mais do produto, às vezes, do que o próprio funcionário. E é justamente, vai linkar com a minha próxima pergunta, porque eu estava lendo sobre o assunto para essa entrevista de hoje e eu li o termo consumidor empoderado. Então vem ao encontro que você acabou de falar agora. O consumidor empoderado, eu digo que é empoderado de informação, né? Então, hoje, além do boca a boca, óbvio que ainda funciona muito bem, né? O consumidor, ele tem aí a internet, o mundo à sua volta, né? Então, quer comprar um produto de uma empresa, muitos vão lá pesquisar sobre a reputação daquela empresa. Então, eu costumo sempre falar para os meus clientes, né? A experiência de compra não é só quando o cliente compra de você. A experiência de compra é no início, quando ele pensa em comprar aquele produto ou serviço. Onde você está posicionado? Como você está em alguma rede social? Como é que está a sua posição em rede social? Tem alguém para atender o cliente lá na rede social, interagir com ele ali? Então, às vezes as pessoas confundem a experiência com só o ato, né? Só o momento. E não, é o pré, o pró e o pós. E especialmente o pós, porque esse é o grande desafio hoje diante do cenário que a gente vive, né? Como eu mantenho esse cliente conectado ao meu propósito, à minha marca? E essa é a pergunta final que eu faço a você. Como conquistar e fidelizar o cliente? É não esquecer dele, Gisele. Então, assim, existe algo que a gente constrói junto com os clientes, que é o calendário, né? Calendário de ações. Então, a gente coloca alguns gatilhos para a gente acionar esse cliente e para ele não cair no esquecimento, para que eu tenha um espaço dentro do coraçãozinho dele. Quando ele pensar em algum produto de novo, ele vai lembrar de mim. Então, a questão da fidelidade, ela vai assim, coloco ele dentro de uma régua de comunicação, tem o aniversário dele que eu posso contatar, o pós-vendas, né? Passou uma semana depois que ele comprou o produto. E aí, como é que foi, Gisele? Usou aquele look onde você ia usar? Gostou? Como você se sentiu? Então, não perder ele de vista.
Então, assim, por meio daquela venda podem vir outras vendas, né? Então, não esquecer que a gente não vende uma vez só, né? A gente quer manter ele conectado. A nossa força é do branding, né? Exato, por isso o termo experiência, né? Demais, eu achei as suas dicas demais. Você é fantástica, Cara do Ver Mais. Espero você outras vezes aqui no programa, tá bom? Um beijo no coração. Foi um prazer. Um beijo, tudo de bom. Beijão, querida. Tchau, tchau. Demais. Ótimas dicas.